Pode ser. Muito bem, são 20 horas, 1 minuto em São Paulo, hoje 30 de julho, nessa pandemia, nesse lockdown brasileira, que não é lockdown nenhum. Nossa 12ª, ou sei lá, 13ª live, os jornalistas que correm, dessa vez com o André Spinoli Castro, que já aparece aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite, André. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem e estou vendo que os nossos cabelos estão pandêmicos, o meu e o seu, os dois. O meu estava um pouquinho maior, é que eu tomei banho, aí ele deu uma. Tá um pouquinho, ele tá um pouquinho mais controlado agora. Se eu não tivesse tomado banho, você ia ver aí um batidão Pode sem crer. afro. O André Spinoli Castro, fundador da Escola Rever, é um useiro e vezeiro de lives. Para falar a verdade, ele estava numa agora mesmo, né? Ele está fazendo uma rodada dupla, quiçá tripla. Eu vi excertos de uma das suas aulas ou lives recentes, e são aulas mesmo, né? Você discute sobre composição, sobre fotos, mostra exemplos, né? São apresentações, efetivamente, né? São, cara, na verdade foi ideia de um aluno meu, do Rafael Barros, né? É um aluno muito querido que queria que pessoas me conhecessem. Tá bom, vamos lá. E a gente fez uma primeira que era uma entrevista assim, né? E dali para frente a gente foi pegando essa vibe, né? De falar de fotografia, mostrar foto, enfim, conversar. E acaba sendo um pouco uma aula mesmo, né? E vamos aí. Muito bom. Eu tinha te dito que ia deixar fluir hoje, porque um dos nossos temas aqui é o Zen Budismo, e na minha pouco conhecimento sobre o Zen Budismo, tão pouco que eu fui atrás de um autor taoísta, que é o maior autor taoísta, né, que é o Lao Pode Tse. crer. Lao Tse. Tem conexões, evidentemente, né, mas eu fico imaginando que o Zen é deixar as coisas fluírem, acontecerem sem uma preparação anterior. Mas eu, covarde, acabei me preparando. Então, eu fiz uma pauta aqui de perguntas. Não. O Zen não dispensa preparação. O Zen fala muito sobre prática incessante, né? Justo. A gente flui junto, a gente não deixa a coisa aí fluindo também, né? A gente flui Eu, junto. eu sabia que você ia endossar no final o meu recuo tático. Mas eu queria começar, André, falando do que você vai fazer domingo, que é uma oficina de foto, que eu suponho que não seja presencial, seja virtual, na qual você deve aplicar alguns preceitos do Zen budismo. Se é isso mesmo, eu queria saber como se dá isso na prática. Tá bom. Essa oficina vai acontecer domingo. É uma oficina que a gente chama de Zen Foto e que a minha professora, né, a monja Koen Hiroshi, gosta de chamar o Zen e a arte da fotografia. E dessa vez ela vai participar junto. Enfim, tá nessa. E vai ser online, né? Eu estou em quarentena desde o dia 16 de março, então eu só saio pro mínimo necessário, né? E a gente vai falar sobre fotografar em casa. Quando essa oficina acontece presencialmente, ô Paulo, as pessoas acham que vão lá ter uma aula de meditação e depois a gente vai procurar levar a experiência da meditação para a ação de fotografar e que depois a gente vai sair para fotografar num lugar incrível, maravilhoso. Vamos, né? Vamos! Eu falo, pois é, pessoal, agora vocês vão fotografar aqui dentro. É essa sala, esse terraço aqui e aquela outra. E aí tem um choque inicial, né? Não vai com a expectativa da pessoa e a gente pede para a pessoa observar
essa flutuação mental, esse choque inicial, e 5 minutos depois está todo mundo se divertindo muito. Então, também tem a ver com isso a oficina, né? De você olhar para onde você está e não para Sim. onde você gostaria de estar, mas não está. Mais ou menos por Mas aí. essa primeira parte da meditação, ela acontece, eu imaginava que fosse algo, o Zen estivesse na ação da fotografia. São duas coisas estanques, como é que é a São dinâmica? são duas coisas interligadas, né? Muitas vezes as pessoas têm uma noção, e mesmo nós, quando a gente começa a estudar e a praticar o Zen budismo, né? Eu já falei isso, amigos meus já falaram, né? Teve um amigo meu uma vez que falou assim para mim: porque quando eu tô com a minha moto na estrada e tô lá acelerando, aquilo é o meu zazen, aquilo é a minha meditação. Não, não é não. Não é. A gente acha que é durante um tempo. Não é. Sentado ele estava, né? Sentado ele estava lá, sentado. Em plena atenção, melhor que esteja, né? Sim. Mas o processo de você sentar zazen, o processo de você sentar em meditação zen budista, ele é de uma certa maneira e ele envolve uma certa prática. A partir dessa experiência, aquilo que você percebe, aquilo que você experimenta, isso informa a sua ação posterior, né? Então, a hora do zazen, hora do zazen. Mas como é que essa experiência do zazen te coloca para fotografar, né? Vocês correm, né? Vocês são corredores, né? O pessoal aqui Sim, desse Insta, né? Vocês são todos verdade. loucos, na minha opinião, tudo maluco, correndo por aí. Correr faz Somos. mal para a saúde, você sabe, né? Mas enfim, É, como várias coisas, andar também pode fazer mal, né? Você pode tropeçar. viver, né? É, Viver faz mal para a justo. saúde, né? E então, né? Tem um grande corredor que é colega nosso, que é o Daniel Oliveira, e ele é ultramaratonista, corre grandes distâncias. E o que ele fala? Tem um momento em que eu estou correndo que eu acesso um estado mental, que eu acesso um grau de consciência X. E aí não tem mais separação entre eu e a corrida, né? Não sou eu que estou correndo, a corrida está correndo, né? É, Essa ação está acontecendo. Como é que você pratica isso? Como é que você chega nesse lugar? Como é que você se acostuma com isso, né? Zazen. Porque senão, o que acontece? Você entra nesse estado e sai desse estado aleatoriamente. E através do Zazen, não. A gente procura cultivar esse estado. você sabe que uma das hipóteses aqui que eu cultivei ao longo desses 7 anos que o site Jornalistas que Correm está no ar, que eu acho que pode ter uma ponte de aproximação com o Zen, é o que eu chamei de corrida Abramovich. Tem esse nome, Opa! tem esse nome porque homenageia a performer sérvia Marina Abramovic. Um dos muitos trabalhos dela, e estava exposto numa grande individual que teve no Sesc há uns, sei lá, uns 4 anos atrás, Isso. No Pompeia, né? Pompeia. Foi ela. Aliás, nos encontramos uma vez lá, né? Você que dá oficinas lá com alguma. Dava, pelo menos, né? Presencialmente, né? Tá online já. Então continua. Uma das coisas que ela fez e mostrou lá foi registrar em fotografia, em vídeo, a rotina dela, a rotina mais excruciante. Coisa que o Andy Warhol tinha feito nos anos 70, inclusive. Né? Claro. Assim, todas as coisas que aconteciam no dia dela. Tá. Pois bem, eu tentei transpor isso para a corrida. A ideia era, a cada momento da corrida, todos os fenômenos que acontecessem, todas as percepções que os teus sentidos captassem. A ideia era tentar preservar na sequência mesmo em que isso ocorria, para depois reeditar isso de alguma forma. Comecei a correr, meu pé direito encostou numa pedra, assim, uma coleção infindável de eventos que acontecessem durante um período X. É claro que na hora de
publicar isso ou de registrar isso de alguma forma, você edita, você edita. Não tá, tudo que veio à memória não foi Claro, registrado ali. Mas eu claro. acho que era uma aproximação com essa atenção permanente que eu suponho o Zen propõe. Sim. Embora... Inclusive, a performance dela, né, aquilo tudo ali é a partir da experiência do Zen, da meditação. Aquele trabalho dela tem tudo a ver mesmo. Curioso é que o que a gente, quando meditamos, quando eu faço yoga, por exemplo, ou enfim, o conceito da meditação é você, por exemplo, estar de olhos fechados, você está interiorizado, está menos atento às percepções sensoriais do que, sei lá, um eu interior. Era exatamente o contrário, mas o efeito talvez fosse semelhante, né? Porque assim, eu queria registrar tudo que viesse à mente. Então, para nós, né, para nós do Zen budismo, sobretudo da nossa escola, né, da Soto Zenshu, da Sotoshu, né, a gente às vezes, o Paulo, a gente nem usa a palavra meditação, né? O zazen, né, zazen significa sentar zen, za é sentar. Sim. Né? Zen é esse estado de concentração profunda, né? Mas esse estado ele não é uma exclusão do exterior e um retorno para o interior. E a nossa meditação é de olho aberto. Tá. Então, como é que é o nosso processo? Todos os órgãos do sentido estão funcionando, que aí é o que você falou da corrida, está em plena atenção para tudo que está acontecendo. Todos os órgãos do sentido estão funcionando, inclusive a mente. Para nós são 6 órgãos do sentido. A mente é um dos órgãos dos sentidos, né? Então tá tudo isso funcionando e você não exclui nenhum, não se apega a nenhum. Você é com tudo isso. Então mesmo essa coisa desse voltar para dentro, né? Na nossa concepção, naquilo que a gente faz, perde o sentido, porque não é o dentro nem o fora, né? Sou eu com tudo que existe, sem ficar me apegando, né? Você falou assim, eu pisei numa pedra, percebi que pisei numa pedra, né? Foi. O que você faz com essa percepção? Se você se apega a ela e se agarra nela, a sua concentração na corrida vai embora, né? Mas se você percebe que isso aconteceu, faz o ajuste necessário. Então, essa percepção informa uma ação correta. Você continua correndo, né? Você é fotógrafo antes do Zen budismo? Sou fotógrafo há 33 anos. A gente vai ficando velho, né, meu? Essa conta vai ficando muito terrível. Vai, 33 mas... anos. E como o Zen budismo alterou o teu trabalho? O Zen budismo alterou. Sintético. O Zen budismo alterou a minha vida toda. Não é o meu trabalho. A prática do Zen me informou em relação à minha vida, né? Eu olho para a realidade de uma outra forma. Em relação ao que eu olhava, não tem nada de especial. Eu tenho um olhar especial agora, não é nada disso. Mas eu olhava para a realidade de um jeito, eu compreendia as coisas de um jeito. E através da prática eu olho de uma outra maneira, né? Então não foi nem só a minha foto, cara, foi tudo. Não, eu posso imaginar, mas dá para, assim, eu sou jornalista, eu tento buscar, assim, eu sou um idiota da objetividade, como dizia o Nelson Rodrigues. Sensacional. Como eu sou anfitrião de live, eu fico contando histórias. Uma vez eu estava entrevistando Itamar Assunção, que era o cara, talvez o meu maior ídolo musical naquela época, inclusive. Tá. E ele topou, muito generosamente, fazer uma matéria sobre ônibus, que era a minha pauta, sendo que ele não tomava ônibus, ele tomava metrô, porque ele morava na Vila Matilde, e a estação era muito próxima da casa dele. Ele morou praticamente a vida inteira, quando ele morou em São Paulo, lá. Mas ele não se furtou a tomar ônibus comigo, porque a gente faz várias sessões de foto e tal, e foi conversando. Em dado momento, ele falou que tentaram apedrejá-lo perto da Praça da Sé. Aí eu, idiota da objetividade, fazia perguntas, pedi o lead, né? Mas espera aí, quando isso aconteceu?
de que maneira... e não viam respostas, né? E essa era a pergunta que eu queria te fazer em relação ao Zen na fotografia. Dá para notar alguma diferença técnica assim, no resultado depois do Zen? Técnica eu não te diria, né? Talvez eu esteja mais atento hoje em dia a aspectos técnicos do meu equipamento, do meu fazer, dos processos fotográficos, do que eu já estive. Talvez eu me importe menos com alguns aspectos desses também, né? Talvez eu esteja um pouco mais leve, um pouco mais livre, mas eu acho que é a maneira de olhar. Então, o que é que eu fotografo e como eu fotografo é que eu vejo diferença, né? Então, a questão é assim, para nós, né? Ou eu olho para a realidade a partir de uma série de preconceitos, né? Uma série de condicionamentos, uma série de limitações, que eu acabo chamando tudo isso de um eu, eu acabo colocando tudo isso num pacotinho que sou eu, o André, né? Ou, através desses processos, né, do Zazen, do Zen Budismo, eu procuro experimentar, ter uma experiência um pouco mais ampliada disso. Um pouco menos preconcebido, um pouco menos prepotente, um pouco menos eu sei o que vai acontecer. Né? Para você ter uma ideia, eu fotografava, teve uma época da minha vida que eu não gostava de gente nas minhas fotos. Eu não queria ter gente na foto. Não podia ter gente. Na Índia, né, por exemplo. Na Índia, China e Japão. Né? Ainda bem que eu não fui para lá. Né? E aí, era excruciante fotografar. Era excruciante fotografar. Né? Sempre aparecia alguém. É lógico, era o inferno. O que eu queria que acontecesse não acontecia. Mal sabia eu que eu estava perdendo 50 milhões de outras oportunidades enquanto pessoas estavam ali passando. Uhum. Sabia disso, né? Até o dia que eu fui ter aula com o Carlos Moreira, que é o meu grande mestre da fotografia, e ele vira para nós numa aula e fala assim, então, sabe quando aquele seu enquadramento tá perfeito? Todo o desenho está maravilhoso, está perfeito. E aí entra uma pessoa na frente do negócio, bem na hora, aperta o botão. É essa hora. Isso é o Zen. Aperta o botão. Né? A pergunta principal do Zen, Paulo, não é por que isso aconteceu. A pergunta principal é, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você faz? Né? Você aperta o botão, você dá o outro passo, você pisou na pedra, o que você faz? Ai, a pedra, não podia ter pisado. Treinei tanto e pisei na pedra. Acabou essa corrida, né? Acabou. Tem vaga para a oficina domingo ainda? Eu digo aqui para quem está nos acompanhando. Que algumas respostas podem ser dadas lá, né? Na prática. Estamos num processo de fila de espera. Nossa. Fila de espera com distanciamento, né? Assim, fila de espera com distanciamento. Por favor, né, Paulo? Por favor. Mas assim, a gente está com fila de espera, mas a gente está aceitando os formulários porque a gente vai adaptar para poder entrar o maior número de gente possível. É isso, de novo, né? Eu quero fazer a oficina desse jeito, se não for desse jeito eu não faço. O que o Zen me informou? Mano, não é assim. Não é assim. Dá para ser mais simples, mais fácil, né? Então a gente vai adaptar para que a experiência seja excelente, mas que a gente possa acomodar mais gente. Então é isso. Tá na fila de espera, mas todo mundo que se interessar e entra no perfil do André na escola Rever, né? Rever Fotografia no Instagram, é isso? Rever_fotografia. Tá. O Edcinho, um grande amigo cuja mulher fez uma oficina contigo, e ele é do Zazen, ele me instruiu aqui de algumas informações técnicas. E aí eu fui no Goodreads para pegar algumas frases do fundador da tradição, né? Que é o Dogen, que fala? Dogen. Esses Gs é como se tivesse o U. Tá, Dogen. E uma das frases que está lá no Goodreads, que eu também não sei se é fidedigna, mas eu acho que
que é It's too late to be ready. É muito tarde para estar pronto. Que lindo. Eu não sei se Mestre Dogen escreveu isso. Eu nunca li essa frase como sendo dele, né? Pode ser. Mestre Dogen foi um grande poeta, um grande escritor e um mestre incrível, assim, né? Um mestre zen. E It's too late to be ready, né? Mas se não é vero, é bem trovato, né? Assim, pode ser Sim. uma exegese aí do que ele falava. Faz todo sentido. Que é o que você acabou de falar, né? Assim, o encontramento perfeito passou a pessoa. Quer dizer, não tem esse momento de estar pronto, né? Não. E se a sua prática é incessante, a questão não é se você se preparou ou não, né? Se a sua prática é incessante, você está atento ao que está acontecendo. Então, você não precisa de uma preparação prévia. Agora, se você não pratica, você não está preparado de jeito nenhum. Né? Então, tem essas nossas maneiras da gente se expressar racionalmente, com palavras, frases e tal. Às vezes, no Zen, pode, num momento, ficar confuso de ler. Né? Mas é por aí. É simples assim. Você está precisando estar preparado, está atrasado. Né? Muito bom. Quem vai parar para você? Depois eu vi que você também é conselheiro da comunidade Zen do Brasil, né? Conselheiro administrativo, é isso? Agora eu sou administrativo. Eu fui conselheiro geral 2 termos. Agora eu estou no administrativo. A gente vai ajudando a comunidade a existir, né? A funcionar. Eu queria saber se você pode dar alguma dica. Eu já tive aqui até um ex-presidente da Abril, muito amigo nosso, que é um cara entranhado no mundo corporativo, o Alexandre Caldini. E eu fiquei pensando como é uma reunião da comunidade Zen no Brasil. Assim, se tem algum tipo de preparação ali, isso poderia ser usado em reuniões corporativas, ou é exatamente igual a uma reunião corporativa? Como é que funciona? Hoje é quinta-feira, né? A gente reuniu o conselho ontem durante 1h10, e depois dessa reunião a gente teve uma reunião com um fornecedor externo, com 2 fornecedores, né? Para discutir EADs, né? Ensinos à distância e tal. E, cara, reunião é reunião, né? O que a gente vai fazer com ela? Para que a gente faz a reunião é que importa, né? Então, assim, existe uma preparação prévia para uma reunião de diretoria? Existe, né? A sua vida inteira acontecendo, né? E a gente tem pauta, a gente tem o que falar, a gente tem o que fazer, etc e tal, né? Agora, talvez uma coisa que não aconteça numa reunião de corporação que não seja budista é que no final a gente oferece os méritos para todos os seres, né? No final a gente oferece qualquer consequência benéfica daquela reunião, que aquilo não fique com a gente. Não é para mim. Tá. Sim. É para todos os seres. Então, essa consciência do que o que a gente está fazendo lá não é para nós em detrimento de outras pessoas. E acho que no Zen Budismo, a grande força motriz, e você me corrija, por favor, se eu estiver errado aqui, é a compaixão. E a partir disso, se isso é um postulado verdadeiro, eu queria te fazer uma pergunta. A gente deve sempre ter compaixão de quem não tem compaixão suficiente? Sempre. E aproveitando a lógica dessa pergunta, devemos ser tolerantes com quem não é tolerante, com o intolerante? Legal. Compaixão, Paulo, sem sabedoria dá ruim, né? Sabedoria sem compaixão dá ruim também, né? No Zen a gente costuma dizer que a gente não é bonzinho e a gente não pratica para ser bonzinho. A gente pratica para ser correto. Tá sendo bonzinho? Isso é ego. Eu quero ser bonzinho, né? Sou um bonzinho, sou tão queridinho, sou ótimo. Ego,
né? Corta esse negócio, né? Então, ser correto. Mas assim, compaixão com quem não tem compaixão. Sim, claro. Uma pessoa que não tem compaixão tem capacidade para isso, mas não desenvolveu isso. Então eu tenho que compreender esse ser humano. Difícil, fácil falar, né? Difícil fazer. Mas a Uhum. nossa prática é para praticar isso, né? Tem uma história que talvez o pessoal que está vendo, talvez você já tenha ouvido, uma história do Dalai Lama conversando com um monge dele que foi torturado na China. Você já ouviu essa história? Acho que não. O Dalai Lama pergunta para esse homem que sofreu torturas horrorosas qual foi o pior momento, né, do encarceramento dele, da tortura. E aí ele fala: o pior momento foi o momento em que eu quase deixei de sentir compaixão pelo meu torturador. Então, isso sim. Né? Uhum. Então, a gente está muito atento com isso da compaixão. Compaixão é você compreender a pessoa. Mas não é tolerar horrores, tolerar crimes, tolerar coisas erradas. Não é isso. Porque senão também a gente pega uma ideia de que pode tudo, né? E Então, compreender um assassino não é passar a mãozinha na cabeça dele e falar: vai, amor, vai. Não. Essa pessoa vai ter que ser julgada, vai ter que ser presa, vai ter que passar por talvez médicos, psicólogos, um encarceramento que não seja violento, um encarceramento que não seja horroroso, né? Então, para que essa pessoa tenha uma oportunidade de refletir, se ela for capaz. Então, assim, a correção é compassiva. Entende? sim, e interessante que você tenha contado aí uma anedota que fala de tortura, né? Que é um tema contemporâneo aqui que Opa! vivemos, né? Opa! É, eu estava pensando também, e você evidentemente tem experiência nisso, e das dificuldades de ensinar o Zen budismo, porque me parece que tudo que se aprende, assim como no taoísmo, no Zen budismo, vem de uma atividade muito própria, né? O que os mestres talvez nos mostrem seja a maneira de... Sejam contra-exemplos, talvez. Você não vai ter suas perguntas respondidas. Você vai ter que achar o caminho de alguma forma. Então, eu queria saber qual é a tua grande dificuldade para passar para os teus alunos nas oficinas esse conteúdo. Como eles conseguem absorver o conteúdo da Então, foto zen budista? como é que eu vou te falar isso? O que você falou tá perfeito, né? Tem uma história da minha professora que ela vai até a professora dela reclamar em determinado momento. Ela viveu 8 anos no mosteiro e ela estudou com uma grande professora no Japão, uma mulher incrível. E ela vai reclamar para essa professora e vai falar assim: por quê? Você não é boa bastante, você não me ilumina. Eu estou aqui há um tempão e você não está me iluminando, né? E essa professora dá uma risada gostosa, né? E fala assim: mas não sou eu que vou te iluminar, né, cara? Não cabe a mim, né? A tarefa da minha professora, a minha tarefa com os meus alunos, existe matéria para passar? Existe. Existe conhecimento para estudar? Existe. Eu dei aula, ontem foi quarta, ontem eu dei aula para o nosso grupo de estudos do Zen, lá, do Zendô, né? E, cara, tinha matéria, tinha coisa para estudar, tinha coisa para eles entenderem, tinha coisas para eles não entenderem, né? Mas sempre nesses momentos, né, o que a nossa professora fala, e ela acompanha as aulas, ela me orienta nas aulas, né? Ela fala assim: bom, agora peguem isso aí, vai sentar. Senta zazen, vai viver isso, né? E tem uma outra coisa que eu lembrei da sua pergunta, que é assim: quando a professora me coloca uma questão de prática, quando ela me dá um koan para praticar, uma questão de prática, geralmente quando um professor ou uma professora te dá essa questão, ela te dá essa questão verbalmente. Ela fala para você o Você que pode é. citar um koan para
que ela tenha te passado? O que você usa? Posso. Um dos koans primeiros, assim, e muito famosos, a questão que é dada é assim: Paulo, você sabe qual é o som de duas mãos batendo palma, não sabe? É, acho que sim, sim. Sim, sim, você Sim, sabe. esse. Você sabe o som disso. Qual é o som de uma mão? Não faz esse barulho, né? Qual é esse som, né? E assim que a professora te faz essa pergunta, geralmente, aí vai depender de professor, mas geralmente tem um complemento com a pergunta, que é assim: não me responda, me mostre. Então, vai viver isso. É. E é o que você falou, é você que vai ter a experiência. Mas aí a gente senta na frente dela e tenta dar a resposta e ela fala, não. Aí você senta de novo e fala, não. E vai. Né? E de repente ela vai ver você dar a resposta. E vai te orientar. Né? Então tem orientação, mas é como você falou. Eu não posso fazer pelo meu aluno aquilo que a minha professora não fez por mim e não faz por mim. Uhum. A gente pode apontar. Vai por ali, ó. Vai por ali. A pessoa vai. Eu tenho feito para a revista que eu colaboro há uns 5 anos, chamada Poder. Faço muitas entrevistas com empresários, pessoas proeminentes aí alguns da política também. Hum, E todos falam muito, né, nessas técnicas modernas de administração, falo com muita gente de startup, né, de tomar risco, quebrar a ideia de disrupção, tal. Não, me parece que não tem nada mais disruptivo e por paradoxal que pareça, mais velho do que essas práticas para a gente, né? Assim, se a gente colocasse uma prática dessa numa escola ocidental convencional, não consigo imaginar nada mais disruptivo do que isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é o índice de satisfação, uma pergunta bastante ocidental, dos teus alunos após uma sessão, um curso que você ministra? cara, é bastante alto, na verdade, né? As pessoas gostam, né? É desafiador num certo sentido, é libertador no outro, né? E claro, uma pessoa ou outra vai ter dificuldade ou não vai se adaptar ao que a gente está fazendo, é claro, vai acontecer, né? Mas no geral, a resposta que eu tenho é muito bacana. E você sabe, né? Aqui no Brasil já tem algumas experiências, mas no mundo pré-pandemia estava acontecendo muito. A meditação como parte de currículo escolar cada vez mais, né? Sim, o que eles chamam de mindfulness, especialmente, né? Porque o mindfulness é uma apresentação de um método meditativo, né, de uma técnica meditativa que Uhum. não tenha a ver, não esteja dentro de uma roupagem religiosa, né? De uma tradição religiosa. É. Ana Luísa P. faz a pergunta que eu te fiz há pouco: como se inscrever no curso, André? Gente, entrem no www.rever, R-E-V-E-R, fote, de fotografia, FOT.br. www.rever.fote.br ou no nosso Insta, rever_fotografia. Lá vocês vão ter informação. Estamos em fila de espera, mas estamos aceitando formulários. Ela diz que é sua ex-aluna de fotografia. Deve Mas ter, eu talvez tenha, estava reconhecendo o nome, estava reconhecendo. talvez tenha uma preferência aí. Você deu o nome para sua escola de Rever. Ver não basta? Ver basta, né? Ver basta. Eu já me questionei muito sobre o nome da escola. Teve uma época recente agora que eu pensei em mudar o nome da escola para Transver. Uau! Transver, né? Mas
Rever foi uma... Eu e o meu sócio, o cara que começou a rever comigo, o Luiz Moraes, hoje ele é professor da UFMG, ele mora em BH. A gente dividia a casa, eu queria muito fazer uma escola, o Luiz entrou junto, vamos transformar a nossa casa numa escola, vamos, e foi. E a gente ficou num brainstorming, semanas, né? Nós dois, a gente trabalhava com publicidade na época, eu com fotografia, ele com direção de arte, e a gente num brainstorming, e era tudo com ver, Paulo. Qualquer coisa que terminasse em ver, a gente queria. Os dois nunca pensaram só no ver, como você acabou de falar. Gente, esse insight a gente não teve. Mas na hora que pegou o rever, que é palíndromo, né? Na hora que pegou o rever, a gente falou, pronto, é esse. Rever. E rever é bom, viu? Rever como se fosse a primeira vez. Uhum. Né? Rever com novos olhos, né? Olhar para essa realidade de novo e falar assim, talvez não seja isso, talvez eu não esteja entendendo. Né? E é um nome que vem de uma época que você ainda não praticava o Zen budismo. Ainda não. Na verdade, vem do comecinho da minha prática. Eu comecei no fim de 2003, ou no meio de 2003. No meio de 2003. Aí não levei muito a sério. Tô indo, mas não tô e tal. E em 2004 é que a coisa pegou. Não, mas a Rever é antes. A Rever é de 2002. Então foi um pouco antes. O nome deveria ser Antever. Mas aí não seria muito budista, né? Porque a gente acabou de falar que você não antevê, né? Você não existe esse momento de estar pronto, né? Como dizia o mestre. É isso. Não, e mesmo essa coisa do rever, né? Não dá para você rever porque já foi. Mas dá para você se questionar, né, a maneira que você olha para a realidade. Eu posso me questionar quanto a isso. Será que eu estou entendendo? Será que eu estou vendo em profundidade? Será que eu estou... Né? Aí beleza, aí dá. Estamos aqui com uma grande colaboração dos nossos espectadores e a Gabriela Sacati cita uma frase do Belo Amor: tenho 3 olhos, 2 para enxergar e 1 para ver. Eu não conheço o Belo Amor, mas a minha mãe, minha afinada mãe, ela tinha um óculos para enxergar e outro para ver. O para enxergar era para ver de longe, era para miopia, e o para ver era para ler. Que barato. Ficava mais fácil de eu saber qual óculos ela queria, né? Ver, ler, estava mais fácil. O André, eu sei que essa é uma pergunta meio muito generalista, mas eu queria saber assim, se você conseguir sintetizar, o que te interessa na fotografia? Cara, eu me interessei pela fotografia pela primeira vez como um passatempo de um convalescente. Eu estava numa quarentena própria na época, que eu era convalescente de uma sepsemia, uma pneumonia que deu ruim. Caceta. E eu tive... deu ruim naquela época. Eu tive que ficar 4 meses em casa. Eu era um aluno apaixonado do teatro. Eu vivia para o teatro. A minha vida era o teatro. Eu tive que ficar 4 meses sem ensaiar, sem ir à praia, sem ir para o karatê, sem nada. Tinha 15 anos. E antes que eu levasse os meus pais à loucura, né, com aquele pede, eu quero sair, quero fazer. O meu pai, que gostava muito de fotografia, botou uma câmera na minha mão e falou: vai brincar com esse negócio aqui. Olha por esse buraco, aqui tem um ponteiro, tá? Você vai mexer nesses 2 negócios aqui, quando o ponteiro estiver bem no meio, você aperta esse botão. Vai sair uma foto. Vai. E aí foi, né, cara? Aí foi. Aí eu me apaixonei pelo negócio, por imagem, né? Me apaixonei pela imagem. Mas de lá para cá o meu interesse em fotografia mudou muito. E você pode citar hoje o que te interessa? Sim. Me interessa conseguir expressar numa imagem o que eu estou sentindo. Né? Qualquer coisa que eu esteja sentindo. E que seja o mais próximo do meu eu verdadeiro. Que não seja limitado. Como é que você percebe isso na fotografia dos outros? De quem você admira, por exemplo? É muito claro isso? Você está me falando, você está me dando
um significado para a arte, né? A arte onde está expressa alguma verdade ali. Mas às vezes, sei lá, a gente não consegue identificar isso à primeira vista. Talvez não. Mas o que acontece? O André Kertész, né, esse fotógrafo húngaro, que foi para Paris primeiro, depois foi para os Estados Unidos, o que ele falava? Qualquer artista, não só fotógrafo, a primeira coisa que esse artista tem que ser é honesto com ele mesmo, né? Então não adianta eu criar uma imagem, e eu tentei, tá? E eu fiz durante muitos anos. Uma imagem que seja uma alegoria de alguma coisa que eu não sou, que seja uma imagem que eu quero passar para os outros que não sou eu. Você consegue fazer, mas que satisfação você tem com isso? O que você consegue com isso até para você mesmo? Nada. Ou você até consegue, né? Você consegue as tretas para sua cabeça, né? Da minha experiência pessoal, e eu trabalhei com vocês, né? Trabalhei com o pessoal da viagem, com dezenas de revistas da Abril, né? Eu sabia fotografar para o meu cliente. Sim. Né? O que o meu cliente quer? Cumprir um briefing? Mano, beleza. É essa estética que você quer? São esses elementos que você quer, essa luz que você quer? Eu faço. Até o momento que isso afeta o meu jeito de fotografar e eu passo a fotografar achando que é para mim, fazendo foto de cliente. Uhum. É isso que muda, né? O curioso é que você, na única oficina que eu participei tua, que foi lá para a gente na redação da revista Viagem, você repetia quase como um mantra que não estava mais no mercado, que já tinha se aposentado. Assim, era o trauma, era o trauma. Era quase uma idiosincrasia sua. Eu já me aposentei e tal. Mas o que me chama a atenção é que, muito diferentemente da categoria toda, você foi dar aula, abriu uma escola. Talvez nos anos 2000 e mais para trás, mais ainda, fosse mais viável ter escola, havia mais escolas de fotografia. Mas eu acho que você tinha alguma vocação de professor aí, né? Você sempre... A tua aula foi magnífica, assim. Claramente a tua didática, a maneira como fluía a aula era deliciosa. Mas e isso deve ter a ver com algum prazer de fazer aquilo. Mas você descobriu essa vocação, assim? Era uma vocação precoce? Porque abandonar o mercado é uma decisão corajosíssima, né? Sei lá. Mas era uma decisão, Paulo, que levou muito tempo para ser tomada também, né? Desde a época da faculdade, eu usava uma boa parte do meu tempo para fazer pequenos manuais de fotografia, estudando fotografia. Quando eu fui trabalhar com o meu primeiro chefe, parte do meu trabalho, e ele me permitia fazer isso, era organizar a forma como ele fotografava para eu poder ensinar alguém um dia. Eu tinha essa vontade de passar para frente o que eu aprendi. Isso é precoce. Da época da faculdade. Né? Uhum. Quando eu fui estudar fotografia nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, e meus professores da UFRJ descobriram que eu estava aqui, eu falei, você não quer vir dar aula aqui? Eu falei, quero agora. Porque eu quero testar se toda essa maluquice aqui que eu inventei, se faz sentido. Né? Se alguém vai se beneficiar disso ou não. E aí, nego, primeira hora, no primeiro dia que eu pisei na sala de aula, eu falei, isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida. Isso foi em 96, Paulo. Sim. Então levou uns 20 anos. Levou uns 20 anos para eu falar, chega de fotografar comercialmente, eu vou ficar só com o ensino. Porque a minha carreira toda foi as duas coisas. Por outro lado, você poderia ter renunciado a essa ideia, né? Assim, o fato de você ter demorado, digamos, com as duas coisas, poderia pender para o outro lado, e não foi o caso. 3 pessoas aqui, 3 ou mais pessoas falaram que você é o grande professor, o melhor professor. Uma delas não tem distanciamento crítico, não vou citar. Eu vi, não tem distanciamento crítico, não tem. André, uma das outras coisas que deu para perceber naquela nossa fugaz, aquela
fugaz ciclo de segundas-feiras, ou sei lá que dia era, Pode que crer. você não tinha nenhum preconceito. Também já não era muito a época de ter preconceito, mas se bem que preconceito você nunca pode achar que ele não está por aí, né? Ele está tá dentro, né? Assim, loucamente esperando para aflorar. Pode crer. Mas com celular, usar o celular como câmera fotográfica, tanto é que você deu explicações sobre pixel, capacidade e tal, uma coisa que hoje está multiplicada. Mas eu imagino que no teu entorno ali, muita gente falou, não, com isso aí não dá para... Isso eu vou me igualar com qualquer um. Teve algum impacto, por exemplo, na escola? As pessoas, a partir disso, mais gente se interessou pela fotografia, se interessou por fazer fotos melhores, para conhecer abertura, para conhecer ISO, essas coisas assim? Cara, sim, sim e não, né? Porque esse processo ele foi misturado também, né, com o aparecimento do ensino à distância, das plataformas digitais, enfim. Mas quando o celular a gente começou a usar o celular para fotografar mais, e as pessoas redescobriram esse hábito fotográfico do dia a dia, toda hora, todo dia e tal, mais a miúde, assim, com certeza, mais gente passou a se interessar pela fotografia, não só a de celular, né? Então eu ouvi muito na minha experiência, olha, eu comecei com celular, agora eu queria usar uma câmera, eu queria entender mais. Eu comecei com celular, eu gosto muito, então ganhei uma câmera de alguém me deu, eu queria entender esse outro aparelho, quero usar mais, né? Isso sim, isso sim. E não dá para negar, né? Não é nenhuma discussão mais, né? A quantidade de fotografias que o ser humano bate hoje em dia, né? Uhum. Nunca antes na história, né? O que também enseja digamos, não é a palavra correta, o contrário disso, né? Que é, sei lá, fetichizar, por exemplo, aquela câmera, o pinhole, por exemplo. Fetichizar equipamentos muito antigos. Se verifica isso, tem como, Jovens, como o vinil, por exemplo, que tem uma resistência que não se previa. sim, jovens, sobretudo de jovens, né? A gente é coroa, né? A gente, enfim, estamos ali já. Não Mas me inclua nessa. mas você vê, jovens com menos de 20 anos hoje, né, tem um interesse absurdo pelo analógico, por aquele gosto de fotografia que não viveram. Já nasci digital, eu sei o que é isso. Eu fotografo de telefone, eu tive uma câmera compacta digital, eu trato no computador. Eu quero ver aquele outro negócio ali, aquele outro processo, né? Que se você pensar bem também, na nossa época, quando a gente estava no analógico, o fetiche era com os processos antigos, que depois passaram a ser chamados de alternativos. Fotografia do século Laboratório. XVIII. Pô, fotografia do século XVIII, né? Ah, Chapa úmida, chapa seca, ambrótipo, cianótipo. A gente era digital e a gente tinha né, esse desejo de descobrir esse outro lado, né? Então é natural, cara. E é muita uhum. gente, muito jovem, e o mercado de analógico tá bombando, meu. Bombando. Martita Passarinho, o melhor curso de fotografia manual de Sampa. Você aprender a fotografar analógico e não esquece. Você aprende a fotografar analógico e não esquece nunca mais. A Martinha foi aluna Como lá. andar de bicicleta. Você pode, aliás, já que você está na Arthur de Azevedo, tem uma ciclovia importante lá, você pode fazer um combo com. Você tem que tomar cuidado, né, para não. Ela é uma descida ali, Ali fotografar é na descida. bicicleta. Passou da trigonela, vai. Terceira vez que eu vou citar o Dogen, que é o fundador da tradição do Zazen, da qual o André é praticante e difusor no Brasil. Essa frase que eu recolhi, que a gente não sabe se é fidedigna, que é muito tarde para estar pronto. Para um fotojornalista,
existe isso? É muito tarde para estar pronto? Como é que ele faria, assim? Como o Zen ajudaria um fotojornalista? Eu sei que você já me deu essa resposta ali, mas um cara que precisa voltar com aquela foto, senão ele vai ser demitido. Que o outro fez. Olha, eu acho que pode ajudar de duas formas. Forma número um, né? Através desse olhar, dessa plena atenção, né? E desse olhar que ele não está focado demais numa coisinha só, né? Que tem uma atenção que ela é difusa, que ela é ampla, você erra menos, né? Ah, o Zensou aí. É o Edson, não é? É É o ele, é ele. Zensou. Citado. Ele trabalhou junto com o conselheiro financeiro do Zendou uma época. Grande Isso é mais Zensou. difícil, né? Aplicar o Zen a esse mundo, né? Ao contabilismo, digamos. Nossa, nossa. Ó, o trabalho de conselheiro financeiro do Zendou é o mais pesado, é o mais difícil, é sempre o mais difícil. Mas, enfim. Falando sobre o fotojornalista, então, maneira um de ajudar é isso, né? Uma atenção, uma concentração que ela é difusa, né? Que ela não é uma coisinha só, e você lidar com uma coisa de cada vez a cada vez, sem ficar preso e atrapalhado com a coisa seguinte que ainda não veio. E a segunda forma, que essa acho que é a mais importante. Perdeu a foto? Perdeu? Perdeu, faz a próxima. Né? Que é uma atitude do tipo assim, teve um grande mestre zen budista chinês, Bodhidharma, que é considerado o fundador do Zen, né? Essa figura que é considerada a figura fundadora do Zen. E Bodhidharma, um dos ensinamentos dele era esse, né? Você deixou o vaso cair no chão, você não olha para trás. Porque o vaso não vai se colar de novo, ele não vai voltar ao estado que ele estava antes. Você sabe que você errou? Perceba o seu erro, ajuste para o próximo. Porque tirou o chicote, começou a dar nas costas, filho. É ruim, deu ruim. Não dá. O Edson Zenzo, que faz Zen enquanto define aí se vai aplicar em derivativo, se vai aplicar em ouro, etc., pergunta, vamos recitar. Como associar mente de principiante e fotografia? Boa, boa. E para o Zensou que está assistindo a gente, o nosso atual conselheiro financeiro, ele trabalha no mercado financeiro, ele está aí com você, ó. Tá aí com você, ó. Tá lá. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Parece que tem alguma coisa aí da cor azul que tá bom. A cor azul tem uma cor azul aí que tá bom. É a cloroquina. Essa não. Essa não. Essa já foi comprovado que não. Mas como aplicar mente de principiante, né, na fotografia? O que é mente de principiante? A mente do especialista, né? A mente do especialista, ela é tão focada naquele um aspecto do todo que perde a visão do todo, né? Então está muito fechado o especialista. Não vamos falar que isso é bom nem ruim, né? Mas vamos falar que é como funciona. E a mente do principiante é o quê? Sem preconceito. Eu não sei o que vai acontecer, eu sou um principiante, eu não sei como isso funciona. Então eu estou aberto para o que vai acontecer. Aí é o conselho do Carlos. Entrou uma pessoa na foto? Aperta esse botão. Tenha essa mente de principiantes que está descobrindo e não está julgando, né? Porque não tem a experiência prévia para se apegar e para julgar, né? Então, mente de principiante é nesse sentido, né? Você está aberto para o que está acontecendo. Vou fotografar onde? Aqui em casa? Nossa, que animal. O que tem aqui para fotografar? Tudo, né? Porque se você vem com uma mente de especialista, eu só fotografo no Ibirapuera, perdeu, filho. Você vai ficar sem foto 4 meses. Não é assim. A frase não se aplica aqui, mas assim mesmo eu vou usá-la. É famosa a frase do Nelson Rodrigues, que perguntava assim, uma palavra aos jovens, né? E ele dizia, envelheçam. É claro que a ideia não é essa, né? Porque eu imagino que ele prefira alguém que não seja eivado de preconceitos
próprio fazer, né? A se achar melhor, tal. A ideia aí é, sei lá, talvez conter um pouco o excesso. Estou fazendo uma exegese absolutamente própria aqui nesse momento. Algum ímpeto, e até talvez um certo convencimento de ser melhor, enfim, por ser fogoso, tal. Então ele dizia, uma palavra aos jovens, a word to youngsters, envelheçam. Maravilhoso. Não é bom? É bom. André, daqui a 4 minutos, talvez antes, porque sempre tem um delay bárbaro aqui no Instagram, vai surgir um reloginho e acaba tudo. Você deve já ter experimentado essa sensação de ser meio mandado para o vácuo. Mas o negócio fica registrado para quem está chegando no final. Quem entrou agora, vai lá no Corra Jornalista, fica lá no IGTV, essa conversa muito boa. Eu acabei separando aqui uma passagem, um poema do Lao Tse, novamente eu falo que o Tao Te Ching, o taoísmo, tem muitas aproximações, e aí me devolve, vamos fazer aqui uma batalha de rap zen, de repente, me devolve algo do zen que você deve saber de cor. Eu vou ter que usar cola aqui, tá? Pode ser, para a gente terminar? Pode ser. A serenidade do sábio. Quem sabe, cala. Quem fala, não sabe. O sábio vive calado, voltado para dentro de si. Mitiga o que é agudo, deslinda o que é emaranhado, suaviza o que é violento, nivela-se com o que é singelo. Assim conscientiza ele a realidade. Unifica-se com o grande uno, mantém-se equidistante de simpatia e antipatia, indiferente a lucro e perda, acima de louvor e vitupério. É nisto que ele vê a verdadeira nobreza. Vai lá. Olha, tem muitas aproximações, o texto que você falou, né, com o Zen. O taoísmo é uma coisa, o Zen budismo é outra, então as aproximações estão aí. Mas eu acho que quando Shakyamuni Buda percebeu alguma coisa, descobriu e despertou para a realidade, ele falou uma coisa que eu acho que vai caber aí na nossa batalha do rap aí, que é eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente nos tornamos o caminho. Né? Então é uma maneira da gente dizer sem dentro, sem fora. Eu sou eu, André, você está aí do outro lado, Paulo, mas nós somos manifestação de uma mesma coisa. E a gente se percebe dessas duas formas e age. Age a partir desses dois pontos de vista. O ponto de vista do absoluto, não tem ninguém na minha frente, porque eu não estou separado de você. Né? E o ponto de vista do relativo. Eu estou aqui na minha casa, você está na sua, e a gente está trocando essa ideia. Né? Então a nossa ação, quando ela parte do equilíbrio dessas duas visões, e é isso que o Lao Tse está falando aí, coisa vai bem, viu? Coisa funciona. Eu vi um pequeno vídeo da Monja Coen hoje, justamente para falar do Dharma, da lei universal, e me ocorreu um paradoxo, né? E é de paradoxos que se alimentou essa hora, boa parte dessa hora, que é o seguinte: a ideia do Dharma é quando eu e o universo fruímos juntos, em harmonia. Mas como eu registro isso? Como eu dou a conhecer a alguém que eu estou nesse momento? Para quê? Este é André Spínola e Castro, senhoras e senhores. 6 segundos, 4 segundos. Foi um grande prazer, cara. Obrigado. Valeu, Paulo.